Olá, turma. Eu sou o professor Júnior Ferreira e a nossa aula de matemática de hoje, do 5º ano, terá como tema a unidade 6, números expressos na forma de fração. Será a continuação da aula do dia 21, que foi também essa mesma unidade, tá certo? Nós iremos continuar hoje, dia 24/7/2020. Então, vamos lá. O descritor vai ser o mesmo, D13. Reconhecer diferentes representações de um mesmo número racional em situação problema. O que iremos estudar hoje? A unidade 6, como já falei, números expressos na forma de fração. E os temas são números mistos, frações equivalentes, simplificando frações, que vai nas páginas do livro didático da 155 a 162, tá bom? Abra o livro didático na página 155. O tema é números mistos. Gabriel ganhou 2 cartelas com 4 figurinhas em cada uma, mais uma figurinha, certo? Ele ganhou as 2 cartelas, cada uma com 4 figurinhas, e mais uma figurinha. Veja, eu tenho aqui, né, uma cartela que tem 4 figurinhas, tá certo? Que eu posso dizer que a fração dela é 4 quartos. São 4 figurinhas de 4 figurinhas, 4 quartos da cartela. A outra cartela, que dá igual a 1, tá certo, turma? Por quê? 4 dividido para 4 é 1. Isso aqui é 1 inteiro, tá bom? Eu tenho a outra cartela, que também tem 4 quartos, ou seja, são 4 figurinhas do total de 4 figurinhas. Então, 4 quartos é igual a 1 também, porque é uma cartela inteira, é 1 inteiro. E tenho aqui a figurinha sozinha, que era mais uma figurinha, aqui só é uma figurinha, certo? Essa figurinha, ela corresponde à fração 1 quarto da cartela, é uma figurinha de 4 cartelas, tá certo? Uma maneira de representar a quantidade de cartelas de figurinhas que Gabriel ganhou é 2... desculpa, ali é uma parte de 4 do todo, né? É 2 1/4, que lê-se assim, 2 inteiros e 1/4. Aí nós vimos, ele ganhou 2 cartelas inteiras e 1/4, uma parte de 4 do todo, não é isso? 2 inteiros e 1/4 é um número misto, ou seja, é um número formado por uma parte inteira e uma parte fracionária. Observe, né? 2 inteiros e 1/4 é a leitura, né? E aí eu tenho a parte inteira, que é o número 2, e tenho a parte fracionária, que é 1/4. Número inteiro, gente, é um número que não é quebrado, é um número normal. 1, 2, 3, 4, 5. E quando ele vem em forma de fração, ele é fracionado, tá certo? Então ele tem aí o número 2, que é o inteiro, por isso que se lê 2 inteiros, e tem 1/4, que é a parte fracionária. Vejamos mais um exemplo de números mistos. Esse exemplo aqui não está no livro de vocês. Eu tenho aqui essas duas figuras, esses 2 pentágonos, né? Um pentágono está todo colorido, está dividido em 5 partes, todos 2, e está todo colorido, o outro tem 3 partes coloridas, do total de 5. Eu tenho aqui 5 quintos, é a fração. Por quê, professor? Porque tem 5 partes, todas as 5 partes estão pintadas. Então são 5 quintos, não é isso? E tenho aqui o outro, que é 3 partes pintadas, do total de 5, 3 quintos, tá certo? Esse 5 quintos ele é igual a 1, porque é 1 inteiro. Ela está pintada todinha, inteira. E o 3 quintos é 3 quintos mesmo. Como é que eu represento isso aqui? 1 inteiro e 3 quintos. Não é isso? Lê-se 1 inteiro e 3 quintos. Não é verdade? Eu tenho uma figura inteira pintada e a outra só está pintada 3 quintos. 3 partes pintadas do total de 5. Abra um livro didático na página 157. Frações equivalentes. Vamos fazer aqui a leitura. Caio, Luca, Mariana e Gabriela recortaram tiras retangulares de papel. Todas as tiras têm o mesmo comprimento e a mesma largura. Pode observar aí tem o nome dos meninos, das meninas.
que todas as tirinhas são do mesmo tamanho. Elas só estão repartidas em formas diferentes. Então vamos lá. Caio dividiu a tira em 2 partes iguais e pintou de verde uma delas. Aí está, né? O Caio dividiu a tira dele em 2 partes iguais, tá aí as 2 partes, e pintou só uma, né? De verde uma delas. Luca dividiu a tira em 4 partes iguais e pintou de amarelo 2 dessas partes. Aí o Lucas dividiu a mesma tira dele, que é do mesmo tamanho da do Caio, só que ele dividiu em 4 partes e pintou 2. Mariana dividiu a tira em 6 partes iguais e pintou de azul 3 dessas partes. Aí a tira da Mariana é do mesmo tamanho da tira dos meninos. Agora a parte pintada dela é 3 partezinhas, 3 tirinhas. E por último, a Gabriela dividiu a tira em 8 partes iguais e pintou de lilás 4 dessas partes. Aí a da Gabriela, certo? Veja como ficaram as tiras, né? A tira do Caio, a fração que ele fez foi 1/2 da tira. Ele partiu em 2 partes e pintou só uma parte. Ele pintou uma do total de 2. O Luca, ele partiu a tira dele em 4 partes e pintou 2. Por isso que ele tem 2/4 da tira pintada. 2 partes pintadas do total de 4 partes. Já a Mariana, a fração dela é 3/6. Por quê? Porque ela pintou 3 partes das 6 partes do todo da tira dela. 3 de 6. Vocês lembram que o numerador, o número de cima, é a parte pintada. O denominador, o número de baixo, que é o todo, são todas as partes, pintadas e não pintadas, não é isso? Por isso que o da Gabriela é 4/8. Ela pintou 4 partes do total de 8 partes, que tem a figura dela. As partes pintadas representam o mesmo pedaço da tira? É uma pergunta para vocês. Olhem aí, as partes pintadas do Caio, do Luca, da Mariana e da Gabriela representam o mesmo pedaço da tira? Porque vocês viram que no começo o problema disse que as tiras são do mesmo tamanho, só foram repartidas em partes diferentes. É o mesmo pedaço, gente. Sim, olha aqui. Não é o mesmo pedaço, o mesmo tamanho da tira? 1/2, 2/4, 3/6 e 4/8. O mesmo tamanho que corresponde. Não aumentou de tamanho. Só foram repartidos de tamanhos de quantidades diferentes. Tá certo? Isso é, né? Foram repartidas de formas diferentes. Isso é frações equivalentes, gente. Tá certo? Isso é chamado de fração equivalente. A fração 1/2 é a mesma coisa. Ela é equivalente à fração 2/4, que também é equivalente à fração 3/6, que também é equivalente à fração 4/8. Nesse caso aqui dessas figuras, elas têm o mesmo tamanho, só estão repartidas em tamanhos, em partes diferentes. Ainda na página 157, dizemos que as frações 1/2, 2/4, 3/6 e 4/8, essas frações foram as que os meninos acharam lá, tá? Que nesse caso representam a mesma parte da tira de papel, são frações equivalentes. Não é isso? Frações que representam a mesma parte do inteiro são chamadas frações equivalentes. Assim podemos dizer que 1/2 é igual a 2/4, 1/2 é igual a 3/6, 1/2 é igual a 4/8, 2/4 é igual a 3/6, 2/4 é igual a 4/8, 3/6 é igual a 4/8. São tudo frações iguais aqui, só mudam o tamanho do todo. Tá bom, turma? Vejamos mais um exemplo de frações equivalentes. Aqui também não está no livro de vocês, tá? Eu tenho aqui uma figura que corresponde a 3/4 e tenho a outra figura que corresponde a 9/12. A parte do inteiro pintada nas duas frações é a mesma. É ou não é? Olha aí. É o mesmo tamanho. Só estão, a figura é do mesmo tamanho, a parte pintada é do mesmo tamanho. Só está repartida em partes diferentes. Não é isso? Só estão divididas em partes diferentes. Tá bom? Então, podemos dizer que a fração 3/4 equivale à fração 9/12. São frações equivalentes. Por quê? Porque o mesmo tamanho
de uma é o mesmo tamanho da outra. Só que uma está repartida em... Uma é 3 partes de 4, a outra é 9 partes de 12. Mas o tamanho delas, da figura, é o mesmo. Abra um livro didático na página 158. Vejam só. Se temos uma fração e queremos determinar uma fração equivalente a ela, devemos multiplicar ou dividir o numerador e o denominador desta fração por um mesmo número diferente de zero. Assim, nós temos aqui, olha, 2 terços. Se eu pegar o 2 e multiplicar por 3 e o 3 multiplicar por 3, vai dar uma fração equivalente. 2 vezes 3 é 6, 3 vezes 3 dá 9. 6 nonos. 6 nono é equivalente a 2 terços. Outro exemplo. Eu tenho a fração 5 décimos e eu agora vou dividir. Eu posso multiplicar, que diz no quadrado, que eu posso multiplicar tanto o numerador como o denominador por um mesmo número. Aqui eu multipliquei no primeiro exemplo por 3, tanto o 2 como o 3. Agora eu vou dividir, que também eu vou achar uma fração equivalente. Aqui no primeiro caso eu achei uma fração maior. 2 terços eu achei uma maior, 6 nono. Quando eu divido, eu vou achar uma fração equivalente, mas uma fração menor. 5 décimos, eu vou dividir o 5 para 5 e o 10 para 5. 5 dividido para 5 é 1, 10 dividido para 5 é 2. Deu a fração 1 meio. 1 meio equivale à fração 5 décimos. Tá certo? Vamos prosseguir. Vamos compreender melhor a equivalência de fração? Eu tenho aqui esse quadro, que inclusive tem lá na nossa sala de aula, que vocês devem recordar, que é o quadro de equivalência de fração. Eu tenho aqui, primeiro quadrado, a primeira linha é o inteiro, ela está inteira, não está repartida. Esse inteiro, ele equivale a 2 meios, 1 meio e 1 meio. É o mesmo tamanho, é ou não é o inteiro? O mesmo tamanho de 1 meio. Se eu pegar agora só 1 meio equivale a 2 quartos. 1 quarto e 1 quarto, é um tamanhozinho de 1 meio. Se eu pegar 1 quarto agora, a equivalência de 1 quarto é 2 oitavos. 1 oitavo e 1 oitavo é do mesmo tamanho de 1 quarto. Agora, a fração 1 terço ela já não é mais equivalente a essas frações que eu acabei de falar. Vou voltar de novo ao inteiro. Eu tenho 1 inteiro todinho, que equivale a 3 terços. 1 terço, 1 terço e 1 terço. É o mesmo tamanho dos 3 terços. 1 terço é o mesmo tamanho de 2 sextos. 1 sexto e 1 sexto. E também do mesmo tamanho de 3 nonos. 1 terço é do mesmo tamanho de 3 nonos. 1 nono, 1 nono e 1 nono. Certo? Aí essas frações de baixo, 1 quinto, 1 décimo, 1 sétimo, não correspondem mais a essas frações que a gente acabou de falar. Vou voltar de novo ao inteiro. 1 inteiro equivale a 5 quintos. 1 quinto, 1 quinto, 1 quinto, 1 quinto e 1 quinto. É do mesmo tamanho de 5 quintos. Certo? E 1 quinto é do mesmo tamanho de 2 décimos. 1 décimo, 1 décimo. Tá bom? E assim nesse quadro vocês podem ver várias equivalências. Eu só fiz algumas, mas dá para fazer várias outras equivalências de fração. Tá bom? E quando vocês tiverem dúvida, voltem aqui. Eu vou pegar também esse quadro e vou colocar para vocês no grupo do WhatsApp. Abram o livro didático agora na página 160. Simplificando frações. Acompanhe as situações a seguir para ver como podemos simplificar frações. Primeira situação. Ao lado de cada figura está escrita a fração que representa a parte colorida de laranja. Pela figura podemos anotar que as frações 2 oitavos e 1 quarto são equivalentes. Olha só. Na primeira figura aqui, na figura do 2 oitavos por quê? Porque são 2 partes pintadas do total de 8. Certo? É o mesmo tamanho da segunda figura, que é 1 quarto, que é só uma parte pintada do total de 4. Mas o tamanho da parte pintada é o mesmo tamanho da outra. Então, quer dizer que 2 oitavos é equivalente a 1 quarto. Certo? É possível perceber também que 1 quarto é uma forma mais simples de representar e escrever a fração 2 oitavos. Então, tanto faz eu dizer 2 oitavos como 1 quarto, vai ser a mesma fração. 1 quarto é a forma mais simples de escrever a fração 2 oitavos. Podemos fazer 2 oitavos, olha só, 2 dividido para 2 dá 1, 8 dividido para 2 dá 4, aquilo que a gente viu agora há pouco. Certo? 1 quarto. Eu simplifiquei minha fração. Quando eu divido, eu estou simplificando. Se eu multiplicar, eu vou achar uma fração maior, mas quando eu divido, eu acho uma fração menor. E a simplificação é achar a fração menor possível. Né?
Aí está. Com isso, dizemos que 1/4 é a forma simplificada da fração 2/8. Como a fração 1/4 não pode mais ser simplificada, dizemos que ela é fração irredutível. Por que eu não posso simplificar mais 1/4? Porque se eu pegar, não tem mais um número que eu possa dividir tanto 1 como 4. Só se for o número 1, mas vai dar a mesma coisa. 1 dividido para 1 é 1, 4 dividido para 1 é 4. Então não tem mais nenhum número que eu possa dividir esses números. Por isso ela é uma fração irredutível. Ela não diminui mais, só vai até aí. Ainda na página 160, a segunda situação é: em cada figura abaixo está escrita a fração que representa a parte colorida de verde. Aí eu tenho a fração 6/9 e a fração 2/3. Olha só, todas duas são do mesmo tamanho. Na figura só muda a quantidade de partes. Não é isso? Na primeira são 6 partes pintadas do total de 9, na segunda 2 partes pintadas do total de 3. Porém, o tamanho da parte pintada é o mesmo. Note que as frações 6/9 e 2/3 são equivalentes. É isso? São equivalentes, pois tem a mesma parte do inteiro pintada. Tá bom? 2/3 é uma forma mais simples de escrever 6/9. Certo? Então, frações equivalentes, né? Veja o que foi feito. 6/9 eu peguei e dividi para 3. O 6 e o 9. 6 dividido para 3 dá 2. 9 dividido para 3 dá 3. 2/3 é a forma, né, aqui está, simplificada da fração 6/9. Como a fração 2/3 não pode mais ser simplificada, essa é uma fração irredutível. 2/3 não dá para simplificar mais, professor? Não. Qual é o número que eu poderia dividir o 2 e o 3 ao mesmo tempo? Não dá, o 3 é um número ímpar. Se eu dividir o 3 por 3, o 2 não dá para dividir para 3. Se eu dividir o 2 por 2, o 3 não dá para dividir para 2. Então, essa fração ela não diminui mais que isso. Quando dividimos o numerador e o denominador de uma fração pelo mesmo número diferente de zero, obtemos uma fração equivalente mais simples. Então, foi isso que a gente fez. Eu vou dar mais um exemplo aqui. Né? Vejamos. Eu tenho a fração 12/18. Eu quero simplificar essa fração. Ela está muito grande. Eu quero a forma mais simplificada dela. Como é que eu vou fazer? Eu vou dividir o 12 por 6 e o 18 tem que ser também por 6. Tanto o numerador como o denominador. Esse texto que eu li aqui no início é uma regra da fração. Eu tenho que dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, diferente de zero, não pode ser zero. Então eu dividi o 12 para 6 e o 18 para 6, certo? O 12 dividido para 6 vai dar 2. O 18 dividido para 6 vai dar 3. Tá certo? Então, 12/18 é igual a 2/3. Tá certo? 12/18 equivale a 2/3. 2/3 é a forma simplificada de 12/18. Certo? Então é a mesma coisa de eu dizer 12/18, é a mesma coisa de eu dizer 2/3. Uma eu tenho uma fração bem grande, a outra eu simplifiquei ela. Diminuí ela no máximo possível, porque ela não pode mais diminuir mais do que isso. Vamos agora às orientações para vocês resolverem as atividades de hoje. Por favor, leiam com atenção. A nossa primeira orientação é que vocês assistam esse vídeo completo. Assista tudo para você começar a fazer a atividade. Porque isso aqui é a aula explicativa de qual conteúdo a gente vai estudar, vai fazer a atividade de hoje. Então tem que estudar, tem que assistir. Depois vocês vão resolver a atividade no livro didático, que tem como tema números mistos, das páginas 155 e 156. Depois vocês vão resolver a atividade no livro didático, que tem como tema frações equivalentes, das páginas 158 e 159. E depois irão resolver a atividade do livro didático, que tem como tema simplificando frações, que está lá nas páginas 161 e 162. Continuando nossas orientações, vale a pena repetir, né? Façam sozinhos as atividades. Os pais podem ajudar, o irmão pode ajudar, mas não pode dar a resposta. Porque se der a resposta, você não vai aprender nunca, certo? Devolver através de fotos de todas as páginas respondidas até às 15 horas no grupo do WhatsApp. Lembre-se, só receba as atividades hoje.
a aula de hoje, então tem que mandar a resposta hoje. Amanhã não serve mais, tá bom? Procurem tirar fotos legíveis, não muito claras nem escuras demais, para que possamos entender as respostas. E por fim, né, quando for postar as fotos das respostas no grupo do WhatsApp, vocês precisam fazer a identificação correta, pois no livro didático não terá o local para os alunos colocar o nome. Então, a forma correta de se identificar no grupo é colocar o nome Atividade de Matemática, com a data de hoje, 24/7/2020, o seu nome completo e o nome do professor Júnior Ferreira. Depois das 15 horas será postado o link da correção. Turma, eu estou percebendo que vocês não estão corrigindo as atividades. Como é que você sabe disso, professor? Porque eu estou percebendo que o número de visualizações das aulas de correção é muito pequeno. As aulas, essa aula que vocês estão assistindo agora, que é a introdução, que é a explicação do conteúdo, vocês estão assistindo perfeitamente. As visualizações são lá em cima. Mas quando chega na aula da correção, as visualizações são lá embaixo. E o que é que adianta você fazer a atividade e não corrigir, turma? Não serve de nada, não tem serventia nenhuma. Como é que você vai saber se você acertou ou não? Você vai permanecer no erro, vai continuar sempre fazendo errado? Porque se você não corrigir, você vai continuar sempre fazendo errado. A aula da correção é super mais importante do que qualquer uma. Porque é onde você vai tirar suas dúvidas. Olha, eu acertei isso, eu errei isso, então vou ver onde foi que eu errei, para eu consertar e não errar mais da próxima vez. Então, assistam a aula da correção. Não tenham preguiça. Por favor, tá bom? Boa aula a todos, tá certo? Que todos tenham uma aula maravilhosa, tenham ficado bastantes aprendizados para vocês nessa aula de hoje. E quando terminar de assistir essa aula, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, né, no meu canal do YouTube, e clicar no gostei para receber as notificações, tá bom? Não esqueçam, clica lá e se inscreve e também curte, tá bom? Então até a nossa próxima aula, se Deus quiser, com muito aprendizado. Mais tarde já temos a correção para vocês. Abraço.